nós estamos tendo uma série de exposições na segunda carta de Pedro, ainda no capítulo 1, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ali, em 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 11. 2 Pedro, do capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 11, seguindo exatamente a exposição sequencial dessa série. Todos encontrados? Se você tem uma tradução diferente da revista e atualizada, a gente sempre projeta aqui o versículo para que você possa acompanhar. Eu queria convidar você a fazer essa leitura comigo de forma responsiva. Eu vou ler os números ímpares e você responde com a leitura dos números pares. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu vou passar a orientação às crianças, e eu gostaria que a igreja então estivesse em oração. E eu quero convidar todos os pequeninos a vir aqui comigo, para que eu possa explicar o que vocês vão estar fazendo. Então, os pequeninos, as crianças, por favor, vem cá, com o pastor, para que o pastor passe a orientação. Ei, Manu. Aqui de frente para mim. Pronto. Aí de frente para mim poder explicar para vocês o que eu quero que vocês façam. Mas você já desenhou tudo aí? Mas, rapaz, agora você vai ter que desenhar no verso. Deixa eu explicar o que o pastor quer. O pastor vai falar sobre salvação e sobre certeza de salvação e crescimento espiritual. Então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, que vocês desenhassem aí, na folha de vocês, um bebezinho, uma criança. Depois eu queria que vocês desenhassem um menino maiorzinho, lendo a Bíblia, tá certo? Outro orando, tá ok? Então, o que vocês vão fazer é isso. É um bebezinho, depois uma criança um pouco maior, lendo a Bíblia, e uma outra criança orando ali junto com, orando ao Senhor, tá bom? Entenderam? Tá certo? Mas agora você vai ter que virar no verso e desenhar no verso. Aí quando terminar eu quero ver o desenho de vocês, tá bom? Então não esqueça, tá? Ok. Como eu disse às nossas crianças, o nosso tema é a evidência da salvação. Nós estaremos falando sobre a questão do crescimento, dando continuidade àquilo que Pedro está colocando. Vamos orar mais uma vez? Soberano Senhor, obrigado pelo teu cuidado e graça sobre nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de termos a tua palavra em nossas mãos, para poder assim estar lendo, estudando, meditando, crescendo nesse conhecimento precioso dos teus ensinos. Pedimos ao Senhor que nesta noite, então, o Senhor venha orientar-nos através desta verdade, e que o nosso coração se enriqueça com a tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma das grandes perguntas que é feita ao longo da história do cristianismo é:
Como eu sei que sou salvo? Quais são as evidências de que eu nasci de novo, de que há, de fato, um novo nascimento? Muitas vezes, por nós, passa o seguinte questionamento: eu sou realmente salvo? Como é que eu posso ter essa certeza de que a salvação está em meu coração? Os grandes pregadores do passado, os grandes puritanos, eles sempre questionavam e faziam o povo questionar sobre a certeza da salvação, mostrando que isso é algo extremamente importante e interessante para as nossas vidas. Nós temos que ter essa convicção para que nós possamos alcançar o lar celestial. Mas há um grande perigo de nós nos apossarmos de uma falsa premissa, de nós estarmos enganados em relação àquilo que nós temos como postura de salvação. E dessa forma nós estamos vivendo uma falsa realidade e uma falsa segurança que não é depositada naquilo que deveria de ser. O apóstolo Pedro está aqui combatendo o falso ensino dos mestres. Aqui é chamado então de pregnosticismo, que consistia em apresentar uma iniciação mística. A ideia é que o conhecimento da pessoa de Deus, da plenitude de Deus, ela vinha de forma mística, de forma esotérica, como um insight. Bastava você, então, receber essa iniciação e toda a sua vida, então, se completava na trajetória cristã, fazendo com que você estivesse plenamente convicto da realidade. Eles ressaltavam que a verdadeira religião, ela não estava no reconhecimento através da diligente busca, pelo conhecimento crescente, espiritual, através da palavra do Senhor, mas estava em experiências individuais que cada um poderia ter de forma muito abstrata. E então essa experiência me dava a certeza e a plenitude, e por isso eu estava tranquilo. Essa premissa, então, gera uma falsa segurança da salvação e uma vida vazia de santidade, porém cheia de misticismo, cheia de emocionalismo. O apóstolo Pedro diz que o verdadeiro cristão, ele não necessita de uma vida medíocre, ou ele não deveria de viver uma vida medíocre, porque o próprio Senhor havia providenciado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, no versículo de número 3. E aqui ele está respondendo exatamente a essa questão. Ok, se não é uma experiência abstrata a salvação, se não é uma experiência da qual eu sinto um insight, né, algo místico que acontece comigo, de forma assim inexplicável, o que exatamente é essa salvação? Como é essa realidade? Pedro, então, está dizendo que Deus nos dá todas as coisas necessárias para que a gente possa ter essa vida, e essa vida em piedade, numa vida separada, dedicada ao Senhor. Que esse crente não se contentaria com uma religiosidade qualquer. Que o Senhor, pois o Senhor garante em Cristo Jesus, que Ele nos tem dado tudo, e Ele tem nos dado as suas preciosas e grandes promessas, para que por meio delas nos tornemos participantes da natureza divina, livrando então da corrupção e das paixões que há no mundo. Versículo de número 4. Pedro então está chamando a atenção para os seus leitores e dizendo assim: olha, vocês foram comprados, vocês foram lavados, vocês foram remidos, vocês experimentaram Cristo sobre a vida de vocês, vocês experimentaram um novo nascimento sobre a vida de vocês. Esse nascimento então tem que crescer constantemente sobre a sua vida. E essa realidade de vida agora precisa de evidenciar isso que você está dizendo que sente. Há uma necessidade de evidenciar isso. Então Pedro agora chama a responsabilidade dos irmãos para que eles então cresçam na graça de Cristo, cultivando uma vida nova em Cristo, porque a verdadeira vida cristã, ela se reflete ao refletir o caráter de Cristo, ela se manifesta ao refletir o caráter de Cristo. Então Pedro vai exatamente dizer, e aqui no versículo 5, é por isso que ele começa dizendo: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa inteligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. A primeira frase aqui, onde ele diz, reunindo toda a vossa diligência, no original há algo extremamente surpreendente. Quando nós lemos esse versículo, a partir do original grego, você vai perceber que Pedro
de forma deliberada, de forma pensada. Ele usa o substantivo e o verbo de forma tão bem posicionada que dá uma ideia de urgência. O que Pedro está dizendo é que aquele que é chamado por Deus, aquele que experimentou o novo nascimento, aquele que conheceu a Cristo como seu Salvador, ele deverá de forma imediata empenhar todo o seu esforço para o desenvolvimento de uma vida piedosa, de uma vida santa. Pedro não está dizendo que nós vamos nos esforçar para ter a salvação. Pedro diz que a salvação é algo que a graça de Deus nos dá. Pedro não está dizendo que eu vou me esforçar para poder contribuir com o processo salvífico sobre a minha vida. Isso é impossível. Deus fez tudo. Tudo já foi dado. Mas nós devemos agora de ter um esforço para nos empenhar e usar todas as dádivas que Ele nos deu, de poder tomar posse de todas as bênçãos grandes e preciosas que Ele tem nos dado, para que a gente possa manifestar desde sempre, desde o início, a partir do ato em que Cristo se torna o meu Senhor, manifestar o caráter de Cristo. Então esse esforço, essa diligência a qual ele se refere, ela é dada àquele que nasceu de novo. A possibilidade de assim desenvolver e crescer. Queridos, isso é algo extremamente interessante, principalmente nos tempos atuais em que nós vivemos, em que parece que a fé salvadora é simplesmente algo muito abstrato e muito pessoal, onde eu levanto a minha mão e digo, Cristo é meu Salvador, pronto, resolveu o problema. E aí eu vivo de qualquer jeito. Ou quando eu busco muitas experiências místicas, onde eu busco muitas coisas sobrenaturais, então ali pronto, eu já conheci a Cristo, Cristo é meu Salvador. Nós vamos perceber que Pedro está combatendo isso, esse conhecimento teórico, esse conhecimento contemplativo, para nos trazer para uma realidade prática da vida cristã. Ser cristão é viver a vida cristã. A evidência da salvação está exatamente dentro desse contexto. O reverendo Hernandes Dias Lopes, enquanto comenta este versículo, ele vai dizer que há duas coisas essenciais na vida: nascer e crescer. Onde a vida precisa de existir crescimento. A evidência de que a vida foi gerada é o fato de que ela vai crescer, que ela vai se desenvolver de alguma forma, que ela não vai ficar de forma inativa, inapta, parada, mas ela vai ter um desenvolvimento. Quais são os instrumentos, então, que nos é entregue por conta de Cristo para nos levar a esse crescimento espiritual? Pedro, então, seleciona uma lista de virtudes que devem ser encontradas na vida cristã sadia. Essa virtude, ela não é uma lista separada, ela é uma corrente com os elos se alinhando, na qual a âncora é Cristo Jesus e o nosso barco está preso por ela, na imensidão da vida, firmes, independente da tempestade que há no superior, independente do quanto o mar se torna revolto, estamos ali firmados porque a nossa âncora está extremamente segura e essa corrente nos sustenta nessa posição única diante do Senhor. Quando nós lemos então esta realidade que é apresentada, nós vamos perceber que cada uma dessas qualidades aqui é colocada como sendo base nutritiva para a outra, uma alimentando e se esforçando e se alinhando à outra. E é impossível, querido, que a gente leia esse texto sem que você tenha se você tem um pequeno conhecimento da palavra de Deus, se você conhece algumas coisas do Novo Testamento, se você conhece Paulo, que você não possa associar toda essa lista de qualidades à lista apresentada em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, na qual nós chamamos então de o fruto do Espírito, onde Paulo coloca o fruto da carne e o fruto do Espírito, e ele vai dizer, como cristãos, nós devemos de gerar esse fruto sobre nossas vidas. Aqui, nessa lista, se define para nós a essência da justiça e da verdadeira espiritualidade. Então Pedro começa a sua lista pela base de tudo. Ele começa pela fé. A fé é a pedra fundamental sobre a qual está erigida as colunas da vida cristã. A Bíblia afirma que o cristão é salvo pela fé. A Bíblia afirma que o cristão vive pela fé. A Bíblia diz que o cristão, ele vence pela fé, que ele caminha de fé em fé.
Não há como ser cristão sem que haja fé. A verdade, essa fé também não é algo que aparece em nós, ou que nós geramos por nós mesmos. Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que essa fé é um próprio presente de Deus. Pedro não está falando de qualquer fé, mas da confiança absoluta e centrada em Cristo como nosso Salvador e Senhor. É disso que ele está falando, é dessa fé que ele está falando. Ele não está falando do mero crer, mas ele está falando de uma consciência plena, de plena convicção da obra de Cristo sobre a nossa vida, nos transformando, nos mudando, fazendo com que nós, então, experimentemos esse novo nascimento, essa nova realidade. Essa fé, queridos, ela não vem só. Essa fé ela é acompanhada aqui da virtude. Observe como Paulo vai colocar. Vai dizer, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A palavra virtude aqui, ela é, a tradução mais correta dela seria excelência. A ideia que está sendo apresentada aqui é que a vida do cristão precisa de refletir a excelência. Qual excelência que é? A excelência de Cristo Jesus, do caráter de Cristo. Nosso alvo é chegar à estatura de Cristo, é chegar à semelhança do Filho de Deus, aquele que é perfeito e é excelente. Nós cremos neste Filho, nós cremos na ação dele, nós cremos na passagem dele sobre a terra, nós cremos que ele é o nosso exemplo maior a ser seguido. Por diversas vezes nós vamos ver a palavra dizendo que nós devemos ser imitadores. Aliás, a palavra cristão significa pequenos cristos, ou aqueles que semelham a Cristo, ou que espelham a Cristo. Toda a fé está ligada a essa virtude de buscar uma excelência do caráter cristão. A virtude, então, deve ser associada ao conhecimento. E nós devemos lembrar que Pedro está combatendo o falso conhecimento, o conhecimento experiencial ou o conhecimento contemplativo. Aquela coisa de você conhece, mas não faz diferença na sua vida. Paulo está chamando aqui a atenção para esse conhecimento, e apesar da palavra ser também gnoses, que é a mesma palavra diagnóstico, ou usada para gnóstico, que é conhecimento, Pedro está fazendo aqui uma relação diferenciada. Ele está se referindo a esse conhecimento, não a um conhecimento natural e humano, mas a um conhecimento que vai significar prática ao longo da vida. Não se trata de um conhecimento contemplativo, queridos. Não se trata de um conhecimento de eu sei o que é. E é interessante a gente parar para pensar nisso. Porque quando nós olhamos e nós perguntamos lá fora, você conhece a Jesus? As pessoas vão dizer, num país ocidental como o nosso, sim, eu conheço. Já ouvi falar dele. Você sabe quem é Deus? E as pessoas, sim, eu sei quem é Deus. A grande questão é, esse conhecimento é algo prático sobre a sua vida, é algo transformador sobre a sua vida. Então perceba, a fé, ela busca a excelência desemboca nesse conhecimento, ou nessa busca por esse conhecimento, por essa realidade de Cristo sobre a nossa vida. Pedro então está falando da percepção da vida à luz do Evangelho, através da experiência e da instrução da Bíblia, da palavra do Senhor. É desse conhecimento que ele está falando. E esse conhecimento ele vai ser associado ao domínio próprio. A palavra grega aqui é autocontrole. É a capacidade de se segurar. Isso significa que o cristão deve controlar as suas paixões, ao invés de ser controlado por elas. Nós somos chamados para um viver santo. Nós somos chamados para um rejeitar do pecado. Nós somos chamados para dizer não a tudo aquilo que é contra Cristo. Então nós devemos nos esforçar, veja, através da fé, da virtude, do conhecimento, para que esse autocontrole seja cada vez maior sobre nossas vidas. Para que a gente experimente isso de uma forma cada vez mais intensa. Pedro aqui enfatiza isso. E ele vai dizer então que esse domínio próprio, ele está associado à perseverança. E a perseverança aqui significa uma paz triunfadora em circunstâncias difíceis.
Observe, queridos, o domínio próprio ajuda a eu e a você a lidar com os prazeres da vida. Mas a perseverança diz respeito principalmente às pressões e os problemas da vida. Hoje pela manhã nós estávamos estudando sobre a caminhada da mulher, a peregrinação da mulher na palavra do Senhor à luz da Bíblia. Falamos sobre a questão da submissão. Falamos sobre essa importância disso e a forma como o mundo vê isso de forma errada. E aí você vai dizer assim, como nós ouvimos, é muito difícil pensar nisso. É complicado. Mas você precisa de perseverar diante desta realidade. Você tem uma vitória, uma paciência triunfadora para lidar com essas questões. Perceba, enquanto que o domínio próprio lida diretamente com os prazeres pelo pecado, a perseverança lida com as dificuldades do pecado, com a realidade de se submeter à palavra de Deus. Tudo isso só é possível a partir do momento que eu começo a trazer uma prática do que eu conheço de Deus. Eu confio no Senhor. O Senhor é a minha salvação. Ele é de fato o Senhor sobre a minha vida. Ele de fato é quem comanda a minha vida. Isso é verdade. Então eu tenho que buscar uma vida de obediência, uma excelência como Cristo. Isso é real sobre mim. Preciso de aprender a dominar os meus impulsos pecaminosos. E eu preciso aprender a lidar com as dificuldades do pecado sobre a minha vida. A perseverança, então, deve ser associada à piedade. A palavra aqui, ela é usada para se referir à reverência. E a intenção de Pedro é referir-se a uma vida prática de obediência a Deus em cumprir os seus mandamentos. É a religião. É a vida religiosa. É a vida devotada. É a vida entregue a este Senhor. Até aqui Pedro tem falado sobre a minha posição e a sua posição diante de nós e Deus. Você confia em Deus. Cristo é Senhor sobre sua vida. Ótimo. Maravilha. Procure viver uma vida excelente diante do Senhor. Se esforce para isso. Procure que essa fé se torne cada vez mais real e ativa sobre a sua vida, de forma a lidar com a prática. Está buscando uma vida de excelência, você precisa de domínio próprio. Precisa de aprender a lidar com as paixões do mundo, com as tentações do mundo, com as influências do mundo e buscar viver a Cristo. Você quer viver o domínio próprio, saiba que haverá grandes dificuldades em exercer tudo isso. Você precisa então de perseverança, de uma paciência triunfadora, de uma paciência para lidar com as coisas da forma mais difícil possível. Você está lidando com isso de forma triunfadora. Você precisa então de ter uma reverência ao Senhor, ou ter uma religiosidade que espelhe este Deus. Ok? Ótimo. Mas você não está sozinho neste mundo. Você precisa de se relacionar. Você foi chamado para ser igreja. Ser igreja não é você sozinho, querido. Desculpe se você aprendeu isso a vida toda, você aprendeu errado. A palavra igreja significa eclésia, que significa assembleia. E não dá para ser uma assembleia de um só. Você só é igreja junto com o outro. Jesus disse que que Deus estará no meio de você, que Cristo estará no meio de você, a partir do momento em que haja 2 ou 3 reunidos em seu nome. Não significa que você lá no seu secreto não está com Deus. Significa que você precisa de ter comunhão com outras pessoas. E aqui vem um grande desafio para a nossa realidade moderna. Porque as pessoas, por conta do individualismo e da busca pessoal de cada um, em querer achar a religião conforme o seu significado, têm abandonado a casa do Senhor. E em vez de vir comungar, e se unir, e ser igreja com as outras pessoas, tem buscado dizer assim, eu sou crente, mas eu não pertenço a nenhuma denominação, porque eu não me encaixo no sistema. Totalmente incoerente. Eu sou igreja na minha casa. Não é, querido. Você é igreja na sua casa quando você é igreja na comunidade. Quando você é igreja junto com os irmãos. Então perceba que Pedro constrói algo para a sua vida e você vai dizer assim, não, ok, eu tenho a minha fé em Cristo. Ok, eu estou buscando viver a minha virtude em Cristo. Ok, eu estou buscando controlar as minhas emoções, as minhas práticas pecaminosas. Ok, eu tenho lidado com as dificuldades deste mundo. Mas perceba,
Eu tenho buscado viver uma vida religiosa, uma vida reverente a Deus. Mas a vida reverente a Deus, ela está associada à fraternidade. Ela está associada à fraternidade. Fraternidade se refere a amar o próximo como se fosse meu irmão de sangue. Diz respeito a uma vida compartilhada, num estreito relacionamento com o próximo. De modo que nós levemos os fardos uns dos outros, que sintamos as alegrias uns dos outros, que vivemos as dores uns dos outros. É um compartilhar da vida. Pedro está dizendo, não dá para ser crente se você não estiver numa comunidade, não dá para que você possa evidenciar a salvação, se você não tiver prazer em estar junto com outros que têm a mesma situação e de partilhar a vida dos outros. É assim que você vai perceber que você de fato é um cristão. Isso vai evidenciar a salvação sobre a sua vida. Você precisa de crescer e você vai crescer também no relacionamento com o próximo. Mas a fraternidade precisa ser associada ao amor. E a palavra aqui é a palavra que todo cristão conhece para amor, que se refere a um amor incondicional, um amor sacrificial. Foi o amor que demonstrado por Jesus na cruz. Da mesma forma que Cristo nos amou e se entregou por nós, devemos de amar uns aos outros e entregar também a nossa vida. 1 João 3, versículo 16. Esse amor é a prova irrefutável de que somos discípulos de Cristo. João 13, 34 e 35. Percebe, queridos? Aí eu fico olhando o quão o nosso evangelicalismo está longe desta realidade, o quão tem se propagado uma mentira no meio gospel, no meio evangélico, de que não há comprometimento com as pessoas, de que não há comprometimento com a comunidade, que não há envolvimento com as coisas. Você não conseguirá viver nada disso se você não estiver envolvido com a própria igreja e com as próprias pessoas. Pedro está chamando a atenção deles porque aquele grupo de falsos profetas estava dividindo a igreja. Existiam os iniciados, aqueles que alcançaram um patamar maior. Existiam os outros. Pedro está dizendo, queridos, esquece isso. Não é uma contemplação que vai fazer de você um salvo, mas é uma perseverança na busca em viver em comunhão com seu irmão, em viver o evangelho de Cristo sobre a sua vida e sobre a vida do seu irmão, em você poder experimentar, trazer para você a experiência de Cristo, evidenciando Cristo, o caráter de Cristo, a mensagem de Cristo, a verdade de Cristo sobre a sua vida. Pedro, então, após apresentar esses instrumentos de Cristo que nos leva a esse crescimento espiritual, lembra, onde a vida há crescimento, a evidência de que a vida há é exatamente o crescimento. Pedro então vai trazer as implicações práticas deste crescimento. O que vai trazer esse crescimento sobre a minha vida? Primeiro, se você está crescendo em Cristo, se há a evidência desta vida saudável, se essa associação, se há um esforço, uma diligência da sua parte, para poder viver a fé, viver a virtude, para poder viver o conhecimento, para poder viver o autodomínio, o controle próprio, para você poder viver a perseverança, para você poder viver a piedade, para que você possa viver a fraternidade, para que você possa viver o amor. Se você consegue, se você tem se esforçado para isso, a primeira coisa que você vai perceber é que você terá uma vida frutífera. Olha só o que Pedro vai dizer no versículo de número 8. Porque estas coisas, que coisas? Todas essas virtudes, existindo em vós, se você nasceu de novo, ela existe. Aí ele vai dizer, e aumentando em vós, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um cristão estagnado é infrutífero e inativo. Não tem frutos nem obras. Ele é ineficaz. Quem não cresce não faz nada de útil para o reino de Deus. A falta de crescimento sinaliza, então, falta de vida.
O pleno conhecimento de Cristo implica necessariamente de uma vida ativa e frutífera, de uma vida que vai mudando ao longo da sua caminhada. Não é assim? Quanto tempo você tem que conheceu a Cristo? 1 mês? 1 ano? 10 anos? Meio século? Quando você olha para o início da sua vida cristã, você consegue perceber que a sua vida vai se tornando cada vez mais exigente em relação à santidade? Que coisas que anteriormente não te incomodavam passam a incomodar e você diz, isso é pecado, eu preciso abandonar isso. E coisas que antes você tinha dificuldade, agora você consegue lidar com ela com mais facilidade. É claro que todos nós temos aquela barreira em relação a algumas coisas, mas a nossa vida ela vai crescendo e vai se desenvolvendo à medida que a gente vai buscando esse relacionamento com Cristo. Então, quando você cresce, você sabe que a sua vida se torna uma vida frutífera. Mas a vida frutífera é uma vida que espelha Cristo. É um outro problema do evangelismo brasileiro, evangelicalismo brasileiro. A gente sempre associa dar frutos com pessoas convertendo. Você vai perceber que não é isso. Não é isso. Dar fruto é você espelhar o fruto do Espírito. É você viver uma vida de cada vez mais piedosa e voltada para o Senhor. E é a partir daí que os outros vêm. Essa é a ideia que está sendo apresentada. Mas há algo novo também que acontece. Em segundo lugar, você passa a ter uma visão clara. Versículo de número 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Um crente estagnado é um deficiente visual. Ele não tem discernimento espiritual, ele é cego, ele é míope. Sendo incapaz de poder ver as coisas mais distantes. Fica os olhos nas coisas mais próximas. Em vez de olhar e conseguir enxergar as coisas celestiais, prende os seus olhos nas coisas terrenas. Pedro diz que o crente que não discerne, que não consegue perceber, que não consegue enxergar além, que tem uma visão míope, olhando apenas para as coisas terrenas, ele não vai discernir a obra da redenção. Ele não compreende a cruz. Ele não atenta para a imensidão do amor de Deus. Ele não tem ânimo para agradecer a Deus pela salvação. Ele não tem entusiasmo para anunciar a salvação aos outros. Falta nele essa atividade. Percebe? Falta essa realidade sobre ele. Ele está tão preso às coisas aqui deste mundo, às coisas pequenas deste mundo, às coisas perto deste mundo, que ele esquece de contemplar aquilo que há de melhor e maior, aquilo que há mais grandioso diante do Senhor. Como é que nós lidamos com as pressões deste mundo? Com as perseguições, com as lutas deste mundo? Nós lidamos com isso quando nós olhamos que há algo muito melhor nos aguardando, quando nós enxergamos além, enxergamos as fronteiras do lar celestial, então nós podemos dizer, essa leve e momentânea tribulação a qual eu estou passando, não tem peso em relação ao peso da glória. Não é assim que o apóstolo vai dizer? Que a gente precisa de olhar para além dessas coisas. Uma visão míope não consegue enxergar lá, ele não consegue ir até lá. Então você passa a ter uma visão clara a partir do momento que você experimenta este crescimento. Mas você também passa a ter uma segurança inabalável. Não uma falsa segurança, não uma falsa premissa, não algo supérfluo, não algo utópico, mas uma realidade plena da segurança da salvação. Versículos 10 e 11. Pedro então vai dizer, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui maravilhado com a Bíblia. Nós somos presbiterianos. Como presbiterianos, nós cremos na soberania de Deus. Como cremos na soberania de Deus, nós cremos na eleição incondicional do Senhor. Cremos que fomos predestinados, escolhidos desde a eternidade, no tempo oportuno Deus nos trouxe. Nós sabemos então que o chamado, a vocação de Deus é eficaz sobre nossas vidas. Mas Pedro não está nem aí para essa linha teológica. Olha só o que Pedro vai dizer aqui, irmãos. Pois, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e... Ué, como assim eu vou confirmar a minha vocação e eleição? Deus já não me separou desde a eternidade? Que negócio é esse? Não é desde a eternidade? O que é que Pedro está dizendo aqui, queridos? A prova de que o indivíduo é salvo não é a sua profissão de fé, mas o seu progresso na fé. Joe Owen, falando sobre a questão do pecado, Joe Owen é um pregador do século XVI. Ele vai dizer que tem muita gente que está tendo uma falsa segurança na salvação, porque eles simplesmente levantaram as mãos e disseram: eu creio em Jesus como meu Salvador. Mas eles estão vivendo uma premissa falsa, porque eles entenderam que Deus os escolheu antes da fundação do mundo, eles foram chamados e Ele eficazmente levantou a mão, mas eles não estão perseverando na fé. Eles não estão buscando uma vida de perseverança diante do Senhor. Vocação e eleição andam juntos. Ninguém pode sustentar que é eleito de Deus se ele não foi chamado por Deus. E se você foi chamado por Deus e você não faz a vontade de Deus, você está na contramão. Que chamado é este? A qual você não se curva a Ele, a qual você não se submete à sua autoridade máxima. Percebe? Somente uma vida santa é evidência da vocação e da eleição. Somente quando eu tenho um empenho, um desejo em agradar ao Senhor, em viver pelo Senhor, em santificar a minha vida diante do Senhor, no mundo conturbado quanto esse, é que eu posso dizer: eu realmente sou salvo. Eu realmente tenho a salvação. Só entrarão no reino eterno os que perseverarem, os que permanecerem fiéis até o fim. Olha lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Ele não está dizendo que alguém pode perder a salvação, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o salvo irá perseverar. O que se engana, não. O que prende à falsa segurança, não. Mas aquele que se prende à verdade do Evangelho, ele irá perseverar até o fim. Aqueles que apenas têm a aparência de salvos. É como as virgens nécias da parábola de Jesus. Elas não levaram azeite suficiente para suas lâmpadas, e por isso naquele dia glorioso ficarão do lado de fora. Não há nada mais desastroso na vida de um ser humano do que a falsa segurança. É por isso que Pedro está sendo tão enfático aqui, quando ele lida com essas questões, quando ele apresenta isso. Observe que Pedro vai dizer, no versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, essa fé preciosa que você obteve, é a fé a qual você vai carregar para que você tenha uma vida santa. É a base na qual você vai construir a sua vida piedosa, na qual toda a virtude, na qual todo o conhecimento prático, na qual o domínio próprio será exercido, na qual a perseverança fará parte do seu contexto, na qual o amor fraternal encherá o seu coração, na qual o amor de Cristo inundará a sua vida. É disso que ele está falando. Pedro está combatendo essa falsa segurança. Ele deixa claro que a verdadeira evidência da salvação, ela está associada a uma vida de piedade, devotada ao Senhor.
Olha aqui a gente lembrar da parte final do Sermão do Monte. Nas quintas-feiras nós estamos estudando o Sermão do Monte. Ainda estamos no capítulo de número 5. Nós vamos chegar lá. Mas no Sermão do Monte, no capítulo de número 7, quando o Senhor Jesus está terminando o seu sermão, ele vai dar um alerta muito forte aos seus discípulos. Ele vai dizer que no final do tempo, no dia final, no dia D, alguns chegarão a ele e clamarão: Senhor, Senhor. Gente, essa é uma profissão de fé ortodoxa e fervorosa. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque não é o assunto dessa mensagem. Mas aqui, esse Senhor e Senhor é uma confissão ortodoxa e fervorosa. É alguém que está expressando algo de forma bem forte. Eles ainda justificam a sua profissão de fé ostentando as suas grandes realizações. Porventura não temos nós profetizado em teu nome. Em teu nome não expelimos demônio. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Mateus 7, versículo 22. Eles realizaram coisas extraordinárias. Impressionam as pessoas pela grandeza de suas realizações. Jesus não desmente, diz assim: vocês não fizeram isso. Vocês enganaram o povo, vocês mentiram para o povo. Não, Jesus, hora nenhuma, contradiz o que eles dizem. Mas quando nós vamos lá para o versículo de número 23 do capítulo 7 de Mateus, a palavra de Jesus é enfática: apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Essas pessoas tiveram um relacionamento nominal com Cristo, mas não tiveram uma intimidade verdadeira com Ele. Fizeram coisas sagradas, mas ao mesmo tempo viviam na prática da iniquidade. Não nutriam vidas santas, não nutriam vidas piedosas, mas viviam na prática do pecado. Os que entrarão no reino eterno do nosso Senhor e Salvador não são aqueles que fazem uma profissão de fé de lábios, mas aqueles que vivem de modo digno deste Senhor. Sim, meus amados, é preocupante a realidade. É um alerta muito grande para cada um de nós. Você pode ter um conhecimento teológico majestoso. Você pode realizar obras grandiosas dentro da igreja. Você pode se gabar de uma experiência mística, transcendental, singular com o Senhor Jesus. Mas se a sua vida cristã não evidencia um crescimento em santidade, você deve questionar a sua própria salvação. Percebe isso, queridos? Não basta levantar as mãos no dia do apelo evangelístico. Não basta ser membro de uma igreja, não basta estar ativo nesta igreja, não basta ter uma boa teologia. Você precisa evidenciar, dia após dia, através da aplicação diária, constante, das virtudes que Pedro aqui apresenta em sua lista, a vida santa. É isso que você precisa. Vidas santas são as verdadeiras evidências da salvação. Vidas santas é que são as verdadeiras evidências da salvação. Eu quero te fazer a seguinte pergunta: você nasceu de novo? Você conhece Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Que às vezes nós esquecemos que Ele é Senhor. Ele não nos salva para ficarmos alento. Ele nos salva para ser Senhor sobre nossas vidas. Você tem essa fé? Mas você tem vida santa? Você tem se preocupado com o seu dia a dia? Você não tem se preocupado apenas com o que as pessoas pensam de você, mas você tem preocupado com o que você vê à luz da palavra sobre você mesmo. Quando nós olhamos para a Bíblia e lemos o Novo Testamento, qual o personagem que mais ressalta aos nossos olhos? Não é Paulo? Afinal de contas, ele está na mais da metade do Novo Testamento, é Paulo.
A conversão dele é algo extraordinário. 3 dias de jejum, cai uma escama dos olhos, ouve uma voz do céu, tem uma experiência incrível. Paulo vai dizer que ele subiu ao 3º e 4º céu e viu coisas que não são dignas de serem relatadas entre nós. Ele vai dizer, na minha loucura eu posso me gabar mais do que qualquer um outro. E você fala, que cara, que extraordinário. Eu quero ser um crente assim. Mas às vezes nós nos esquecemos que esse mesmo Paulo é aquele que olha para si e diz, entre os pecadores eu sou o pior. Que vê a sua condição de uma busca de santidade constante diante do Senhor. Que não se fia nas coisas que ele faz. Pelo contrário, ele vai dizer assim, saindo da minha loucura, se eu tenho que me gabar, eu vou me gabar em Cristo Jesus e em sua obra sobre a minha vida. Nos tempos de hoje existe essa falsa religiosidade, como existia naquela época. No tempo de hoje existem pessoas que estão se apegando à falsa premissa de segurança da salvação, porque simplesmente um dia disseram, eu aceitei Cristo como meu Salvador. É mais do que isso. A salvação é evidenciada no seu dia a dia, na perseverança cristã do dia a dia, até o último instante. Dia após dia eu preciso de avaliar a minha vida, olhar para mim e ver, eu tenho me esforçado e tenho buscado viver essa vida santa, eu tenho associado a minha fé à excelência, eu tenho associado a excelência a uma busca mais prática do conhecimento teológico, eu tenho buscado esse conhecimento prático a uma vida de maior domínio, me livrando do meu pecado. Eu tenho associado essa vida de maior domínio a uma vida de maior paciência e suporte e perseverança na salvação em Cristo Jesus. Eu tenho associado isso a uma vida mais voltada, reverente, curvada diante do Senhor. Eu tenho associado isso a uma fé cada vez maior, juntada ao meu irmão, num amor pelo meu irmão. Não pelo que ele tem a me oferecer, mas pelo simples fato dele também ser salvo comigo em Cristo. E quando eu olho para este mundo que me persegue, que me ataca, que tenta me matar, que tenta me calar, eu consigo, como Cristo, dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Essa deve ser a sequência sobre a minha vida, e então eu posso dizer, sim, eu sou salvo. Sim, Cristo é Senhor sobre a minha vida. Sim, eu tenho experimentado isso. É isso que deve ser a evidência da salvação sobre cada um de nós, queridos. Qualquer outra coisa é uma falsa segurança. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E responda para si mesmo. Você realmente é salvo em Cristo Jesus?